Discussões, relatos de especialistas sobre o mercado imobiliário como nunca ouviu. Meu Biva, o programa que responde todas as suas dúvidas de como realizar o seu sonho de ter um Biva perfeito. Bem-vindos ao podcast Meu Biva. Juntos nós trazemos para si o link perfeito para encontrar o seu Biva. E mais uma vez cá estamos para conversarmos sobre o mercado imobiliário e as outras facetas que incluem no mesmo mercado. Ao meu lado está a Irinária Raciado. Olá, Irinária, estás boa? Olá, Daniela, estou bem e tu? Estou viva. Estive com saudades, deixaste-me sozinha. Então, razões imprevistos da vida, mas cá nós estamos, firmes e fortes. Firmes, o caminho para frente. Certo. Para dizer que pode nos encontrar no nosso Instagram, Meu Biva, no YouTube, Podcast Meu Biva, TikTok, Podcast Meu Biva, WhatsApp 944 68 09 75 e Facebook, Podcast Meu Biva. Siga-nos e já sabe que não pode perder nenhum episódio, porque nós estamos com tudo. Desta vez estamos na área audiovisual, porque é mais interessante assim, e está conseguindo nos ver e nos ouvir. Não é isso, Irinária? Exatamente. Então, para esta semana, nós trazemos para si uma das personalidades bem fortes do nosso mercado. É empreendedor no ramo hoteleiro, mercado fitness, e também engloba as outras formações, que é formado em gestão financeira, gestão de produção e marketing. Já passou pelas várias independências bancárias de Angola, BFIA na área da tesouraria, Banco Milênio Atlântico, como gestor. Ele fala por si, né? Daniela, Olá. esse currículo é muito giro. Exatamente. É gigante. Bom dia, José Carlos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. À disposição, está bem? Está tudo ótimo. Tudo Também. em conformidade. E com vocês? Também está tudo bem. Também estamos aqui com um empreendedor na área fitness. Epa. Tem que estar sempre bem, não é? Vai, então temos que ver o próximo feriado para irmos correr já um bocadinho. Sim, na boa. Eu topo. É a minha área. Para irmos fitness. correr um É bocadinho. como preciso perder alguns quilinhos. Exatamente. Então, Boa. está à vontade. Então, está confortável? Tá tudo Não ótimo. está a tremer, né? Não. Porque quem treme folha. Não. Está tudo bem. O nosso tema de hoje é a relação que existe entre o mercado imobiliário e Bolsa de Valores. E nada melhor do que o nosso convidado José Carlos para nos falar de como é que funcionam esses dois mundos, já que os dois mundos estão interligados. Muita massa, não é, José Carlos? Exatamente. Bem, começar por agradecer mais uma vez pela presença, né? Foi difícil estar aqui com vocês, mas hoje, graças a Deus, nós conseguimos estar juntos. Portanto, vamos passar para o que interessa. Primeiro, falar sobre o mercado imobiliário. Nós sabemos que o mercado imobiliário é um mercado onde se transacionam imóveis, não é? E quando estamos a falar de imóveis, estamos a falar de quê? Estamos a falar de terrenos, estamos a falar de casas, podemos estar a falar de estabelecimentos comerciais, podemos estar a falar de hospitais. Portanto, o mercado imobiliário abrange tudo isso. Então, quando nós decidimos investir no imóvel, eu, tu, ela, ele, nós temos uma necessidade, não é? E essa necessidade pode ser uma necessidade meramente habitacional ou uma necessidade com o intuito de investir. Se tu tiveres uma necessidade meramente habitacional, tu apenas queres comprar o imóvel físico para procurar satisfazer aquilo que é a tua necessidade. Por exemplo, eu sempre tive um sonho em ter uma casa na Nova Vida. Então tu vais trabalhar para comprar a tua casa na Nova Vida, onde tu vais poder habitar com a tua família e ponto final. Mas tu poderás também ter a necessidade de comprar um imóvel em Talatona, onde tu compras este imóvel a um determinado preço, mas já estás a pensar no potencial que o próprio imóvel tem para uma futura venda. Okay. E após essa futura venda, isto te vai gerar um rendimento. É aí onde nós entramos a sério no mercado imobiliário e onde as pessoas podem efetivamente fazer dinheiro. Porque tu poderás ter um posicionamento de comprar o imóvel a um preço baixo para vender a um preço alto. Tu poderás ter a ideia de comprar um imóvel para reformar e a partir desta reformação, ok, tu conseguis obter rendimentos mais altos. Por exemplo, pegas um imóvel que está inacabado, situado no Casenha, no Rangel ou em qualquer outro bairro, onde tu vais reformular.
este imóvel, vais dar acabamento top de gama, por exemplo, não é? Acabamentos que tu acreditas que poderão valorizar o imóvel, e depois tu irás colocar o imóvel no mercado para arrendamento, onde tu irás viver de quê? Dos ganhos que tu poderás obter relativamente a este imóvel. E isto também tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com o perfil do próprio investidor, porque, por exemplo, nós quando vamos fazer um investimento, neste caso estamos a falar do setor imobiliário, tu quando vais decidir comprar um apartamento, tu vais ter que perceber qual é o teu perfil de investidor. Tu podes ter um perfil de ser um investidor amante do risco, não é? Podes ser um investidor conservador, podes ser um investidor, por exemplo, que é averso ao risco, ok? Onde o investidor amante ao risco é aquele investidor que ele está efetivamente disponível a correr riscos. Ou seja, mais ninguém acredita naquilo, mas ele acredita efetivamente naquilo. E nós sabemos que quanto maior o nível de risco, maior a rentabilidade. Mas também poderá existir aquele investidor que ele não quer correr risco, mas ele quer ganhar, ou seja, ele quer ter alguma segurança, não está disponível a estar tão exposto ao mercado, mas ele também quer efetivamente ganhar. Então, quando nós decidimos fazer um investimento, e nesse caso estamos a falar de quê? Mercado imobiliário, decidimos comprar um imóvel, nós também temos que perceber qual é o nosso perfil enquanto investidores, qual é o nosso capital para apostar naquele imóvel, qual é a nossa tolerância face ao risco que aquele próprio imóvel comporta. E só assim nós poderemos tomar as decisões mais acertadas e que estarão adequadas ao nosso perfil de risco. Agora, não significa dizer que, tendo o teu perfil de investidor definido, tendo o teu capital para apostar no imóvel completamente definido, tu não estarás exposto ao mercado. Tu sempre estarás exposto ao mercado. Mas se tu tiveres essas bases muito bem definidas, dificilmente vais estar surpreendido pelas ocorrências que acontecem no próprio mercado. E, portanto, o nosso tema hoje, o que é? É a relação entre o mercado imobiliário e as próprias bolsas de valores. Porque o que acontece? Tu podes investir num imóvel de forma física, mas tu também podes investir em cotas pertencentes a vários imóveis. Já é possível na nossa realidade angolana? Não, na nossa realidade angolana não é possível. Porquê? Porque nós não temos fundos imobiliários cotados em bolsa de valores. Como é que funcionaria esse fundo imobiliário? Cotado em bolsa de valores. Cotados em bolsa de valores. Vamos falar por miúdos. Primeiro, para os nossos ouvintes perceberem, é necessário definirmos o que é um fundo imobiliário, ok? Imaginemos nós os três, e telespectadores, claro. Imaginemos que nós os três aqui decidamos, por exemplo, fazer um investimento em escritórios. Vamos fazer um investimento em escritórios. Vamos definir o capital com que cada um vai entrar para o investimento em escritórios. E nós vamos criar um fundo em escritórios. Ou seja, a minha percentagem, a sua percentagem, a percentagem dela constituirão as cotas deste fundo que vai investir apenas em escritório. Então, passando para o fundo de investimento imobiliário, é isto, ok? Poderão ser sociedades autónomas, ok? Devidamente competentes, ou até pessoas físicas, mas também devidamente competentes e autorizadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no nosso caso é a CEVAMA, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Angola, que estarão devidamente autorizadas e competentes para então poderem fazer a administração de um fundo de investimento imobiliário. E estando este fundo de investimento imobiliário a funcionar, o que é que se define? Olha, nós temos que ter uma política do nosso fundo. Qual é a política do nosso fundo? A política do nosso fundo é investir, por exemplo, apenas em imóveis da zona norte do país. A política do nosso fundo poderá passar a investir apenas em centros comerciais. A política do nosso fundo poderá passar apenas por comprar imóveis a um preço baixo para vendermos a um preço alto. Então, todo investidor que quiser aderir a este fundo ou às cotas deste fundo terá que ser devidamente informado de qual é a regulamentação do fundo, qual é a política do fundo, como é que o fundo funciona e como é que o fundo vai poder fazer dinheiro. Estando o fundo a fazer dinheiro,
Estes investidores que aplicaram seu capital no fundo, eles serão pagos como? Em forma de dividendos. Como se fossem acionistas de uma empresa, mas eles não são acionistas de uma empresa. Eles são cotistas de um fundo de investimento imobiliário. Portanto, o fundo funciona desta forma. Alguém com um investimento, ou uma pessoa particular, consegue criar um fundo de investimento imobiliário? É só ter capital. O que é difícil, e digo já porque é que é difícil. Porque Então, as pessoas tá querem certo, minimizar o essa risco. As pessoas querem minimizar o risco, não é? É exatamente aí. Por mais que tu tenhas dinheiro e capacidade para abrir um fundo sozinha, tu não vais querer, porque tu queres o quê? Tu queres partilhar o teu risco. Queres partilhar o teu risco com o Carlos, queres partilhar o teu risco com o José, queres partilhar o teu risco com o Armando. E também é melhor quando o risco é partilhado, assim a perda é menor. Exatamente, ou seja, segundo a velha teoria económica, não se coloca os ovos todos no mesmo cesto. mesmo cesto. Sim, tem que partilhar. Exatamente. Como podia funcionar esses agentes imobiliários para os tais fundos? Bem, o papel dos agentes imobiliários acaba por ser eficiente, porque, vejamos, com um fundo de investimento imobiliário criado, o objeto de um fundo de investimento imobiliário é investir em imóveis. Muitas vezes o fundo pode não ter muito bem definido a sua política de regulamentação de como o fundo vai efetivamente funcionar. E os agentes imobiliários têm um papel fundamental. Porquê? Porque eles também fazem parte do mercado imobiliário. Imaginemos que nós os três nos reunamos agora para abrir um fundo de investimento imobiliário, mas se nós estejamos sem ideias de que tipo de imóveis é que a gente vai investir. Nós podemos contactar os agentes imobiliários, podemos contactar os corretores imobiliários, podemos contactar pessoas conhecedoras da matéria no mercado imobiliário para então situar-nos de que tipo de imóveis efetivamente é que nós podemos aplicar os valores do fundo. Como economista, já se pode mensurar de quanto de capital uma sociedade pode ser criada? Uma sociedade, que tipo de sociedade? Sobre fundos imobiliários ainda. É assim, cá na nossa realidade eu não lhe consigo dizer porque até onde eu sei nós não temos fundos de investimento imobiliário criados. Nós temos empresas, temos bancos que têm fundos de investimento e era necessário perceber que tipo de fundos de investimento são estes que os nossos bancos têm. Por exemplo, o BAI tem um fundo BAIGEST. Eu acredito que este fundo do BAI é um fundo que não se dedica apenas a investimento imobiliário. Provavelmente poderá dedicar-se também a outros tipos de títulos. Então, nós como estamos a falar apenas de investimento imobiliário e de fundo de investimento imobiliário, eu não consigo dizer efetivamente qual seria o capital. Exatamente. Quais são as vantagens e as desvantagens de investir no mercado imobiliário? De uma forma genérica, as pessoas quando investem no mercado imobiliário, o que é que as pessoas querem? Segurança, liquidez. Ok? Segurança e liquidez. E não é só no mercado imobiliário. Qualquer investimento que vocês forem fazer, primeiro que eu vou perguntar, eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar quanto? Em quanto tempo? Sim, nós temos que fazer as contas Ok? para vermos as margens. Então, por exemplo, tu vais investir num imóvel. O que é que tu queres? Tu queres a segurança e tu queres a liquidez. Tu vais comprar um imóvel para viver, por exemplo. Esquece a liquidez. Ok? Vais ter apenas a segurança, porquê? Porque os fatores que te incentivaram a adquirir aquele imóvel foi a localização, uma boa zona, os acessos. Tu vais comprar o imóvel para arrendar. Ok, tens de pensar na liquidez. Quanto de liquidez eu vou ter? Isto depende também das condições do próprio imóvel, do potencial de crescimento do próprio imóvel e dos riscos associados à valorização deste próprio imóvel, onde tu vais celebrar um contrato com um inquilino, seja de 1 ou 2 anos, e durante este contrato tu tens a garantia de que aquele inquilino te vai pagar a renda que te foi estipulada. Esta é a única segurança e a única liquidez que tu poderás ter durante a vigência do contrato. Obviamente que poderão acontecer associações, poderão existir ocorrências fora do contrato que poderão fazer o teu imóvel subir ou o teu imóvel descer. Exemplo, tu compraste o imóvel na zona onde vai ser o novo aeroporto e de repente o novo aeroporto, já no momento em que tu compraste, o aeroporto não estava em funcionamento.
ok? Quando tu compraste, depois de uns 6 meses, o aeroporto começou a funcionar. O teu imóvel, logicamente que vai disparar, e tu aí até podes ter capacidade de negociar aquele contrato que tu estipulaste com o teu inquilino. Ou se tu quiseres partir para a venda, tu poderás ter maiores ganhos relativamente ao valor inicial que você aplicou no imóvel. Portanto, é aí onde você consegue ter liquidez no teu imóvel. Como economista e como gestor, qual é o que aconselharia? Investir em bolsa de valores ou em ativos imobiliários? É assim, de uma forma genérica, bolsa de valores. Mas nós temos que contextualizar. Ok. No nosso mercado angolano, efetivamente, bolsa de valores ainda não existe. Nós temos uma bolsa que está a dar pequenos passos, está a ver? Imagina uma criança que está a aprender a andar, né? E isso é um processo, isso leva o seu tempo. E mercado imobiliário, nós não temos neste momento ainda nenhum fundo de investimento imobiliário cotado em bolsa de valores. Portanto, a questão que me colocou, claro, é imóveis físicos. Neste exato momento, a melhor aposta que a pessoa pode fazer é imóveis físicos. Menos riscos? Por causa dos riscos? No nosso contexto. Não, porque contexto. é a única opção que nós temos. Mas se imaginamos que o nosso podcast estivesse a ser realizado em Portugal. Eu ia dizer, não, bolsa de valores. Ok. Bolsa de Então, valores. as bolsas de valores dependem muito do contexto de cada mercado, é isso? Sim, porque repara uma coisa, só para percebermos o que é a bolsa. A bolsa é um ambiente multilateralizado, vou repetir, multilateralizado, que permite o encontro entre compradores e vendedores. Permite o encontro entre compradores e vendedores. Os que querem comprar determinado produto encontram-se com os que querem vender determinado produto, ok? Sem a presença de uma intermediação financeira, que é, nesse caso, o banco, ok? Então, por exemplo, imaginemos que eu aposto num fundo de investimento imobiliário que esteja cotado em bolsa de valores. Imaginemos que este fundo de investimento imobiliário que esteja cotado em bolsa de valores é um fundo que aposta em imóveis do Talatona, aposta em imóveis de cá de Luanda, aposta em imóveis em Cabinda, aposta em hospitais, aposta em centros comerciais. O que é que acontece? Os rendimentos todos deste fundo serão revertidos para mim enquanto investidor do fundo. Ok. Ou seja, eu consigo beneficiar dos rendimentos deste fundo que comporta um conjunto de imóveis que de outra forma não seria possível. Enquanto que se eu investir apenas num imóvel, eu fico limitado à renda daquele imóvel. Mas eu investindo num fundo de investimento imobiliário, eu, neste caso, estou ligado a vários investimentos que o próprio fundo faz. E eu, enquanto cotista o que é? A pessoa que investe no fundo, não é? A pessoa que investe no fundo, eu recebo em forma de dividendo, não é? Todos os rendimentos que advêm daquele fundo. Portanto, de uma forma genérica, é mais vantajoso investir no imobiliário, na bolsa de valores, do que investir no imóvel físico. Mas cá no nosso contexto, Angola, nós não temos a bolsa de valores a funcionar efetivamente, nem temos fundos de investimento imobiliário cotados em bolsa. Nós temos a bolsa de valores a funcionar com ações. Temos o BAI, temos o Caixa Angola, temos agora a CREP, que está a vender as ações. Então, a bolsa de valores cá em Angola está a funcionar apenas em ações. Okay? Não confundamos ações com fundos de investimento. Esse é aquele momento que vai desvendar todos esses segredos. Para saber como é que funciona. Como é que funciona essas transações, ações, cotas. É o seguinte, o que é que funciona? O que é que vocês querem saber? Como é que funciona o quê exatamente? O mercado de bolsas. Ações e bolsa. É assim, se fugirmos para ações, vamos deixar um bocadinho. É só uma explicação breve. Um resumozinho para nós percebermos. Primeiro, o que é uma ação? Temos que saber o que é uma ação. Certo. O que é uma ação? Ação é um título, primeiro, que é representativo da participação referente ao capital social de uma empresa.
Ok? Então, tu quando tens uma ação, tu tens um título inscrito em teu nome. O que é que aquela ação quer dizer? Aquela ação quer dizer que tu tens direito a participar na Assembleia Geral dos Acionistas, tu tens direito a receber dividendos caso aquela empresa faça cumbu. Tu não podes pensar que por seres acionista vais receber dinheiro todos os anos. Não, isso é mentira. Tu vais receber dinheiro se a empresa fizer dinheiro. De que é que está dependente a empresa fazer dinheiro? Da gestão da própria empresa e dos acontecimentos do próprio mercado. Ok? Vou-te dar um exemplo. Tu és acionista do BFA, por exemplo. E de repente o BFA decidiu abrir muitas agências ao longo do país. O BFA está com produtos e serviços bancários muito interessantes. O BFA está a dar crédito à juventude. O BFA está a dar empréstimos. O BFA está a abrir muitos ATMs ao longo da nossa cidade. Estas informações todas que eu vos estou a passar, o mercado tem uma capacidade de reagir perante essas informações. E o mercado reage como? De forma positiva. Porque todo mundo vai falar bem do BFA, certo? Porquê? Porque são coisas boas que estão a acontecer ao BFA. E é muito normal que a tendência das ações do BFA na bolsa disparem para cima. Se tu tens uma ação que tem o valor de 250 kwanzas, com esta informação toda, ela pode muito bem estar a bater aos 500, estar a bater aos 750. Onde é que tu ganhas? Que é a parte interessante. Se tu és portadora desta ação, detentora desta ação, primeiro tu tens duas opções. Tu podes te limitar a ser acionista. E o que é que significa ser acionista? Estás sentada na tua casa, no teu sofá, a comer pipocas e estás à espera da distribuição dos dividendos. Da massa. Ok? Que as empresas normalmente têm uma data, não é? Onde fazem o fecho, epá, fizemos isso, gastamos isso, vamos dividir isso. Aí é onde tu entras. A melhor parte. A melhor parte. E tens outra opção, ser um trader, viver de trading. E trading o que é? É verificar como é que o mercado se está a comportar. Eu comprei esta água a 250 e ela neste momento está a 700. Eu tenho um ganho associado de 450 se eu vender. Eu repito, comprei a 250 e ela neste momento está cotada a 700 kwanzas. Então, a diferença do valor que eu comprei e do valor que eu vou vender são 450 kwanzas. Epá, eu vou já vender. Estás a ver, né? A outra forma de fazer dinheiro na bolsa. Epá, eu vou já vender. Eu vou já vender porque eu acredito que este é o valor máximo que esta água tomou. E esta água já não vai mais subir. Ou poderás ter um outro posicionamento. Eu não vou vender. Porque eu acredito que ela vai continuar a subir. Esse é o risco que a gente E tem. enquanto ela continuar a subir, eu depois vou ter que me decidir se vou vender. Ou não. Portanto, isso é um mercado, estamos a falar de quê? Estamos a falar de mercado de ações. Não sei se consegui ser explícito. Resumidamente, deu para perceber mais ou menos como é que funciona. Este é o mercado de ações. Por isso é que eu peço desculpas. Quando o mercado de ações cá no nosso país arrancou, eu comecei a fazer lives. Ok. Comecei a fazer lives quando o BAI entrou para a bolsa, quando o Caixa Angola entrou para a bolsa. O BCI também. Eu acredito que sim. Houve um processo qualquer de privatização. Acho que o BCI não dominei muito bem porque nessa altura estava um bocadinho distante dos lives, mas acredito que sim. E eu recebi alguns telefonemas dos meus amigos entusiasmados. Carlos, nós estamos a ver que tu estás a fazer lives. Eu vou comprar. E eu dizia sempre, calma, as minhas lives não são para te dizer que vais fazer dinheiro. As minhas lives são para dizer como é que o mercado funciona. Exatamente. Porque tu, para comprares as ações do BAI, ou as ações do BFA, ou de qualquer outra instituição financeira, é como se estivesse a abrir um negócio. Não, disseram que agora o que está a bater é comprar, como é que se diz? Fardos. Imagina, disseram que agora o que bate é comprar balão de fardo. Tens de saber, eu vou comprar um balão de fardo. Como é que eu vou vender, né? Quantas peças vêm? A que preço eu vou vender? O que é que eu posso obter? Então é a mesma coisa, né? Eu vou comprar a ação do BAI, tudo bem. O que é que me motiva a comprar a ação do BAI? Primeiro, tu vais ter que perceber o histórico da instituição, ok? Quando é que essa empresa distribuiu dividendos a última vez?
Está lá no relatório de contas. Isso nós todos temos acesso. Vais ao Google, relatório de contas da instituição X e tu vais poder verificar. Está bem. É uma instituição credível? É uma instituição credível. Se tu não tiveres tanta informação financeira, tu podes chamar um consultor financeiro para te ajudar a ler os indicadores e ver onde é que tu vais apostar o teu dinheiro. Eu explicava sempre isso aos meus amigos e eu dizia sempre, se tu apostares dinheiro numa ação, a ação é um título de renda variável. Ela não é um título de renda fixa, está a ver? Tu vais investir numa ação, tu não sabes quando é que ela te vai dar, porque está diretamente ligada aos acontecimentos do mercado. Da mesma forma que eu estive a falar em aspectos positivos, àquela hora, a abertura de ATMs, eu podia estar a falar de aspectos negativos. Um escândalo, por exemplo. Tens um escândalo numa instituição financeira. Tens um escândalo de alguém que ocupa um lugar forte numa instituição financeira. Pode ser o presidente do Conselho de Administração, pode ser o PCE. Tens uma má prestação de serviço nas agências de determinada instituição financeira que afetem o mercado, onde a informação chega. Por exemplo, eu não gostaria de citar nomes, mas nós temos um banco cá na praça que ninguém gosta de ir. Enche muito. Eu nem posso ir naquele banco. Nem passar na Mas frente acredito só. que a realidade já é genérica. Não, ainda continua. Estás a ver, né? Então, o desempenho de uma ação, ela está condicionada a vários fatores. Daí voltar um bocadinho que eu disse, o teu perfil de investidor. Qual é o teu perfil de investidor? És amante do risco? Ótimo. Gostas de adrenalina? Gostas de adrenalina no mercado? Perceber que compraste essa garrafa X e ela, imaginemos, compraste essa garrafa a 300 kwanzas e ela nesse momento está a 150. Já estás a negativo 150. Certo. Esperar o momento certo. Tem que esperar o momento certo, não é? Como economista, aconselharia alguém a investir em bolsas de valores no mercado internacional, não o nosso? Sim. Mas porque tem pelo menos assim já um dos passos primordiais para dar para essa tal pessoa já ter mais luzes e conhecimento. não, primeiro é assim. O que seria primeiro? Primeiramente é conhecimento do mercado. Eu quero investir nos Estados Unidos, por exemplo. Queres investir em quê nos Estados Unidos? Tens de ter o conhecimento do mercado. Há algo que se chama no mercado que são os índices de mercado. E os índices de mercado o que é que são? Funcionam como termómetros do mercado financeiro. Da mesma forma que nós temos um termómetro, metemos no corpo para medir a nossa temperatura, há índices do mercado que te dizem, olha, como é que funciona o setor tecnológico, como é que funciona o setor imobiliário, como é que funciona o setor desportivo. E obviamente com aquelas informações tu consegues ter luzes como e onde tu vais aplicar o teu dinheiro. Tens de ter uma conta numa corretora. Normalmente nos filmes há filmes que às vezes tem pessoas assim que trabalham num sítio, eles que ficam o dia todo de trabalho a controlar as ações. Exatamente. Quando sobe, quando desce, é assim que funciona exatamente na realidade? A bolsa de valores é mesmo aquilo. É uma loucura. Então, está englobado todos os setores aí na Bolsa de Valores, porque referiu-se sobre tecnológico, desportivo. Sim. A bolsa de valores, é aquilo que eu disse, é um ambiente multilateralizado onde compradores e vendedores encontram-se. Certo. Quem são esses compradores e vendedores que se encontram? São os investidores. Esses investidores vão investir em quê? Em títulos, que podem ser ações, podem ser obrigações, podem ser fundos imobiliários cotados. Então, basta que a tua empresa esteja cotada na bolsa, e estar cotada na bolsa, o que é? Estar exposta na bolsa. Tu, para estar cotada na bolsa, tens de estar exposta na bolsa. Imaginemos que tu tens uma empresa e tu queres que essa empresa esteja cotada na bolsa. Tu tens que cumprir com um conjunto de requisitos que te são exigidos pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários para que tu possas estar cotado na bolsa. Porque é aquilo que se diz, tu quando estás cotado na bolsa é tanto pelo bem como pelo mal. As informações positivas estão ao alcance de qualquer investidor. As informações negativas também estão ao alcance de qualquer investidor. Eu não sei se vocês acompanham o desporto, mas nós tivemos uma competição há bem pouco tempo, acho que foi o Euro, o penúltimo Euro, acho eu, que o Cristiano Ronaldo estava a ser entrevistado e ele, como não bebe Coca-Cola, ele tinha a Coca-Cola aqui, ok? Tinha a Coca-Cola aqui, tinha água. Ele afastou a Coca-Cola para beber a água.
E até a Coca-Cola considerou aquilo como uma falta de respeito, respeito. porque ele poderia só beber Beber a água água sem e não- Afastar a... a Mas Coca-Cola. acho que isso foi intencional. Eu não da sei se parte foi, dele. eu não sei se foi sim. intencional, mas vocês conseguem perceber o que causou aquilo? Sim, o impacto um mundial. impacto terrível. As ações da Coca-Cola baixaram naquela Sim, semana. baixaram porquê? Porque o Cristiano Ronaldo é a figura proeminente do mundo, do desporto principalmente, que é um dos caras do mundo. Exato. Esse é o risco. Sim, esse é o risco. Exato. Mas acredito que todas as figuras públicas, nesse caso, e as proeminentes, não têm obrigação de gostar de uma marca de bebida. Porque ele até Sim. já diz tudo a biografia dele. Sim. Eu só vos citei esse exemplo para vocês perceberem o quanto a informação tem força. Tem sim. Tem poder. Ok? Porque o que é que fez, não sei se vocês conseguem perceber o que é que fez baixar naquela semana o preço das ações da Coca-Cola. A Coca-Cola não perdeu qualidade. Vamos supor, para quem quer investir, pode esperar sempre a parte que a ação esteja para baixo, para comprar, Exatamente. e depois Exato. esperar quando disparar. Exatamente. Mas tudo depende do teu posicionamento. Ok? E o teu posicionamento está associado ao quê? Ao teu perfil. Então, eu não sei se lembram-se quando eu disse, tu podes ser acionista na tua casa, comer as tuas pipocazinhas, onde tu sabes que eu tenho na minha carteira ações do BAE, ações do Caixa Angola, ações do BCI. Estou sentado a comer pipocas. Eu nem estou interessado se está em alta ou se está em baixa. Não. Eu quero esperar no dia 31 de março pela distribuição dos dividendos, onde eu, enquanto detentor destas ações, também tenho direito a participar na Assembleia Geral dos Acionistas e perceber se aquelas instituições na qual eu tenho lá o meu dinheiro, primeiro, irão distribuir dividendos. Segundo, se distribuírem, quanto é que eu vou ter? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou comprar, mas eu vou estar sempre... Atrás, quanto? para ver. Está em baixo. Está quanto? Está em baixo. Está quanto? E isto faz-se através de quê? Nós temos uma sociedade corretora. Ok, é isso que eu queria, Ok. é isso que eu queria Yeah. perguntar. Há a Sociedade Corretora de Valores Mobiliários. No nosso caso aqui nós temos a Áurea. Áurea. Exato. Onde tu tens que ter uma conta custódia. E o que é a conta custódia? É a conta onde tu vais ter domiciliado os teus títulos financeiros. E qual é o papel de uma sociedade corretora? É o acompanhamento dos investidores. Nós temos uma sociedade corretora, onde vocês as duas têm cá contas custódias, onde na sua conta custódia você tem ação da empresa X e da empresa Y. E ela na conta custódia dela tem ação da empresa Z e da empresa A. E o que é que acontece? Nós vamos mandando informações ao mercado. Ok. Eu vou mandando informações ao mercado, a vocês, de como é que está o mercado. Olha, as ações que você tem neste momento na sua carteira estão a valer X. Exatamente, do Deseja jeito que vender? funciona nos filmes. Deseja vender? Convencer. Exatamente. Deseja vender? Eventualmente, se tu quiseres vender, o que é que tu vais fazer? Vais lançar uma ordem de venda. Ok. Tu podes ter um home broker a partir de casa, do teu computador, ou então vais emitir as tuas ordens de venda a partir do telemóvel. Imaginemos que estivesse a ligar para o gestor da tua agência, mas não, estás a ligar para o gestor da tua conta custódia, onde tu tens os teus títulos. Olha, eu quero vender. Tá bom. Senhora fulano, quanto é que quer vender? Eu quero vender a 25 mil kwanzas. Está bem. Vai-se lançar a ordem de venda no mercado. Atenção, não é pelo facto de dizer que quer vender que já vendeu. Vai-se lançar a ordem de venda no mercado. Quando é que existirá negócio? Quando aparecer alguém interessado em dar aquilo que você está a vender. Tão simples quanto isso. A tua ordem de venda pode demorar aí uma semana. Pode demorar 2 semanas. Ok? Quando é que vai ser executada? Quando apareceu o Sr. Carlos Pereira. Eu quero comprar as ações do Arreo. Olha, aqui há uma senhora que está a vender ações do Arreo. Quanto é que o senhor quer dar? Quero dar 25 mil. Olha, por acaso essa senhora está a vender 25 mil. E existe a materialização do negócio. Interessante, Daniela. Ok? Vamos investir em ações ou em mercado imobiliário? Certamente em mercado imobiliário. Ativos, não é? Sim, ativos. O mercado imobiliário é interessante. Nós preferimos correr menos risco ainda. Mas esses riscos mercado de imobiliário é ações vai lá interessante. para aqui para frente. Enquanto empreendedor da área hoteleira, claro que já teve sabores. Então, E continua a ter. Mas na fase da pandemia, o pessoal do ramo hoteleiro também fez muita massa. Sim, digamos que sim. Foi a melhor fase.
fase, não é? Digamos que sim. Mas até agora, já passamos um bocadinho a crise da pandemia, agora estamos numa outra fase. Sim. E o mercado está a reerguer-se. É assim, o setor hoteleiro é um setor bastante específico e bastante complexo. Ok? A unidade hoteleira na qual eu estou à frente enfrentou muitos desafios e ainda continua a enfrentar muitos desafios, fruto da nossa localização. Estamos localizados no Porto Seco, em Viana. Exato. É necessário uma estratégia de marketing bem forte, bem definida, custos associados à gestão do próprio imóvel, que não é fácil. Uma questão também cultural, cá no nosso país, quer dizer, a gestão dos recursos humanos não é fácil. Tu, quando trabalhas com hotelaria e restauração, vais ter muitos dissabores. Vais ter mesmo muitos dissabores. Qual o conselho que deixa? Acho que já é um veterano, né? É assim, veterano não digo, digo que já passei a fase do engatinhamento. Sim, do engatinhamento. Exato. Por curiosidade, desculpe cortá-lo. Quando é que entrou para o ramo hoteleiro? Calma lá, nós estamos em 2024. 7, 8 anos, não estou em erro. Então já tem uma experiência aí. Já porque também pude beber de pessoas que eu considero realmente experientes, que passaram-me essa visão, porque no início não foi fácil. Imagina o que é tu fazeres a gestão de uma equipa com cerca de 20 a 25 pessoas e que depois tu tens a pandemia, onde tu és obrigado a reduzir a tua força de trabalho, e reduzindo a tua força de trabalho, isso pode afetar a tua produtividade. Tens que ter os setores do hotel muito bem definidos e muito bem dirigidos. Tens que lidar com roubos, tens que lidar com desaparecimento de coisas, tens que lidar com uma série de situações face às próprias dificuldades, que o próprio negócio, que o próprio setor já te apresenta. Então, é assim, eu digo sempre, ser empreendedor no nosso país tens de ter muita força, tens de ter muita garra, e quando te metes em setores como este, da hotelaria e da restauração, é complicado. Tens de estar mesmo muito bem localizado, senão é complicado. Todos os mercados aqui no nosso país é para os fortes. Sim, mesmo. Nós aqui, também estamos aqui, estamos a engatinhar. Exato, a pessoa tem que ser muito resiliente. Tens de ser muito resiliente, associar-te às pessoas certas, que também é importante. É importante. Isto é em todo o mundo, não é só em Angola. Atenção, o network é mesmo importante. E qual o conselho que deixa? Para essa área específica, né? Para quem quer começar. É assim, para quem quer começar em qualquer coisa. É assim, primeiramente é saber o setor onde a pessoa se vai colocar. Onde é que eu me vou meter? Seja no mercado automóvel, seja no mercado de ações, seja no mercado imobiliário, seja em qualquer coisa. Eu tenho que saber como é que funciona aquilo. Ponto número 1. Se eu não souber como funciona aquilo, eu estou a diminuir cada vez mais a possibilidade de eu ter algum sucesso naquele setor. E se eu não dominar aquilo, eu tenho uma alternativa. Eu posso me associar a quem domina. É o que acontece muito, né? Imaginemos, eu tenho um sonho, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho conhecimento. Eu vou procurar com o meu sonho, com o meu dinheiro, a pessoa que tem o conhecimento, e nós vamos nos dedicar àquele negócio. Eu tenho um sonho, eu tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento. Eu tenho a hipótese de não encontrar alguém com conhecimento, mas tenho a hipótese de comprar conhecimento. Eu vou me comportar como um investidor e vou colocar lá alguém que domine efetivamente, e em vez de eu ser gestor e estar-me a meter nas contas e não sei quantos, eu apenas fico um investidor e fico lá na minha cadeirinha em cima a dizer como é. E à espera de resultados. Como é? Quanto é que fizemos? Como é? Quero isso. Já está nessa categoria ou está ainda naquela categoria? Não. Gosta de trabalhar? Já deu para ver que estou embaixo. Embaixo como assim? Não. Quando eu digo estou embaixo, ainda não estou na categoria do investidor. Do investidor e dizer assim como é. Não, ainda estou aqui no operacional. Não, para quem... É só vermos um bocadinho a rotina. É empreendedor do mercado hoteleiro, é gestor, é empreendedor no mercado fitness. Não gosta de ficar parado, gosta de estar lá mesmo. Lá mesmo, né? Lá mesmo, a ver, olha, como é aqui, estamos a fazer... Vamos passar por outro estágio. Atualmente no mercado fitness, acho que já vai crescendo bastante em Angola. Como é que vê esse mercado daqui a um ano?
É assim, não consigo fazer uma... Não, balanço consigo. Não consigo é fazer uma previsão. Para eu fazer uma previsão, se calhar teria que fazer uma triagem, ok, do mercado todo e tentar medir como é que daqui a X tempo o mercado poderia estar. Mas do tempo que estou no mercado, eu vejo com bons olhos. Porquê? Porque eu quando comecei no mercado fitness, comecei apenas como um amador que se interessava em fazer exercícios físicos, não é? E o mercado era uma coisa naquela altura. Depois tive a oportunidade de estar ligado a este investimento, na qual faço parte até hoje. E o mercado já estava em mudança. Agora o mercado está muito mais à frente. Porque que acontece? Houve aqui uma mudança de mentalidade muito forte. E, na minha opinião, a pandemia também veio contribuir para que isso acontecesse. As pessoas antes olhavam para o mercado fitness, para o fisiculturismo, para a realização de exercícios físicos apenas como uma vaidade. Uma vaidade. Não, fulano, pronto, ele é vaidoso, quer estar bem, a fulana é Quer se vaidosa, enche, quer né? estar bem, exatamente. Hoje já não. Hoje é uma questão de saúde, é uma questão que faz bem. Até porque sempre foi. Exato. Sim, sempre foi, mas hoje na nossa realidade, Sim, é que tá. as pessoas já olham desta forma. Já Antes não preocupam-se conseguiam com o olhar, bem-estar. exatamente. E a pandemia trouxe isso. As pessoas não tinham nada para fazer, as pessoas estavam em casa, fechadas. Epá, vamos treinar. As pessoas tinham que correr, as pessoas tinham que treinar, as pessoas tinham que fazer crossfit. Portanto, respondendo à sua pergunta, houve uma grande evolução do mercado. Eu acredito que o mercado irá continuar a evoluir. Basta olhares agora, se me permitem o termo, em cada esquina tens um ginásio. Podes não ter um ginásio propriamente bem Constituído. mas tens. Mas tem o ginásio. Mas tem. Se não tiveres ginásio, tens uma box de crossfit. Se não tiveres uma box de crossfit, tens um conjunto de pessoas a correr, a fazer treinos. Hoje em dia também os bairros já têm aquele ginásio comunitário. Em Exato. alguns bairros, pelo menos, já tem isso, já vejo muito. Exato, Tem exato. sempre pessoas aí no final do dia a treinar. Então, é aquilo que o Carlos disse. Mentalidade. mentalidade. Sim, é uma questão de mentalidade. Porque quando tu descobres que tu estás bem mentalmente, acredita, ninguém te vai parar. E uma das formas de tu estares bem mentalmente, treinando. é treinar qualquer coisa. É treina qualquer coisa. Como dizem. Podes fazer natação, futebol, corpo- basquete, mas treina. Uma mente forte não obedece um corpo fraco. Exatamente. Ok. Exatamente. Eu, por acaso, comecei agora no ginásio, mas... Está com preguiça. Não muda a mentalidade, nem isso, Carlos. Não, é normal. É o porque hábito, né? é um processo. Fácil. É um processo. O processo... Olha, aí eu uso essa frase no WhatsApp. O processo é difícil. É o processo. Mas chega-se lá. É o processo. Eu tenho uma sugestão, é da página de alguém que eu sigo, está-me a falhar o nome agora. É melhor depois no off. Está bem, não tem não tem problema. Então, para finalizarmos a conversa, Duas vantagens e desvantagens tanto de investir ou na Bolsa de Valores ou no mercado imobiliário. Só para realçar, antes de fecharmos e depois... É assim, primeiro, razões que te fazem, que te incentivam a investir no mercado imobiliário. Ao comprares um imóvel físico, tipo um apartamento, não é? Quais são as vantagens que tu tens? Pode ser uma vantagem meramente emocional, realização de um sonho e de tu sentires que o apartamento é teu. Estás dentro do apartamento, estás a viver no apartamento. Aquela satisfação. mim. É meu, é para mim, não é? Desvantagens ao comprar um imóvel. Os custos associados à manutenção do próprio imóvel. Tão simples quanto isso, também é né? outro problema. Tens de pagar o IPU, né? Que é o Esse é imposto outro predial, então, Carlos, imposto tu predial também urbano. vives na renda, não tens a casa própria, né? Não, graças a Deus já tenho aqui minha casa. Daniela, acho Graças que a Deus. só nós é que ainda não temos, né? Graças a Deus já está a minha tenho, casa. Já tenho aqui. Graças a Deus está a minha casa. Portanto, Certo. manutenção do imóvel, que não é barata, dependendo da zona onde tu tiveres o imóvel. Os custos associados ao próprio imóvel, condomínio, escritura, pronto, são as desvantagens. Agora, tu tens fundos de investimento imobiliário. Vantagens de investir. Investindo num fundo de investimento imobiliário, tu estás a ter acesso a vários imóveis que de outra forma tu não tens acesso. Ok? Porque tu tens, por exemplo, cotas, és cotista de um fundo de investimento imobiliário e este fundo de investimento imobiliário investe em um conjunto de imóveis. Então os teus rendimentos estão ligados aos rendimentos daquele conjunto de imóveis. Imaginemos, há um fundo de investimento imobiliário que gera hospitais, que gera centros comerciais, que gera apartamentos. O rendimento dos hospitais, dos centros comerciais, dos apartamentos, no final do mês, tu enquanto cotista, tu vais receber os teus dividendos. E os teus dividendos vêm de quê?
do rendimento que estes imóveis gerem. E não só, outra vantagem, os fundos de investimento imobiliário são geridos por gestores bastante competentes e profissionais. São geridos por gestores bastante competentes e profissionais. Desvantagens, risco do mercado. Sempre deve haver uma desvantagem. Risco do mercado. Um incêndio numa zona que existam imóveis que esse fundo investe. Que tu és cotista desse fundo. Uma crise financeira. Então é melhor do que ser cotista, melhor ter outras fontes de renda. Tu podes dizer que tu podes diversificar a tua carteira, aquilo que dissemos inicialmente. Não se coloca todos os ovos no mesmo cesto. Diversifica a tua carteira. Tu podes investir em ações, nosso mercado ambulante está a crescer em ações. Tu podes investir em fundos de investimento imobiliário, quando o nosso mercado tiver fundos de investimento imobiliário cotados em bolsa. Tu podes ter outro tipo de investimentos. Tudo depende do teu posicionamento enquanto investidor. Tu tens que diversificar a tua carteira. Assim, se tiver 30 ovos espalhados por aí, se partirem 10, tens outros 20. Exatamente. Do outro lado, para fazer o omelete, né? Ou escalfado. Exatamente. O que é bom dura pouco, não é, Daniela? Sim, certamente que sim. Estivemos aqui conosco o José Carlos Pereira. José Carlos, as portas estão abertas sempre. Obrigado. Quando quiser é só dar um sinal. Obrigado, muito obrigado mesmo. Também gostei muito. Muito obrigada. Que tivemos aqui. E esperamos a próxima vez, né, José Carlos? Sim, claro. Vai voltar. Exatamente. E vai recomendar também. Exatamente. Tá bem. Muito obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso podcast de hoje com o tema relação entre mercado imobiliário e bolsa de valores. Mais uma vez, obrigada para os nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Eu sou Irinária Raciada, ao meu lado teve Daniela Mwanza. Daniela, espero por ti a próxima semana. Certamente que sim, estarei aqui. Firme e forte. Tem que ser. Obrigada, boa continuação e até a próxima. Não deixe de acompanhar em podcast Mercado Imobiliário. Suas nuances sem rodeios. Com expert na matéria para esclarecer vários assuntos e mantê-lo por dentro das novas tendências, leis e procedimentos, como ter a sua casa de sonho em Angola, em www.radioplagital.com. Meu Biva, o link certo para o seu Biva.